E aí, candidato? Qual foi o seu gabarito da questão? É uma questão brincando aí com concordância verbal. Aí entra aquelas coisas, aquelas regras, as exceções e também as particularidades da concordância verbal, os casos especiais. Estou brincando aí com a galera nos cursinhos sobre concordância verbal, concordância nominal, as regras, as exceções e os casos especiais de concordância verbal. Qual foi o seu gabarito? A maioria aí foi de letra A de amor. Só que não. Note, a letra A. Em adoção de processos sustentáveis é uma questão não de escolha, mas de sobrevivência. Aí a questão diz assim, ó, o comando diz assim, ó, o verbo ser está no singular, fazendo concordância com o núcleo adoção, mas também poderia estar no plural para concordar com processos sustentáveis. Errado. Primeiro, o que é uma questão não de escolha? A adoção de processos sustentáveis. Sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? Adoção. Então o verbo concorda com a adoção, que está no singular. Não pode ir para o plural para concordar com processos sustentáveis, porque a regra diz, Arnaldo César Coelho, que o verbo concorda com o núcleo do sujeito e o núcleo do sujeito não poderá estar preposicionado. E processos sustentáveis está preposicionado. Então não vai, não pode. A regra geral é essa, que o verbo concorda com o núcleo do sujeito. E o núcleo do sujeito não poderá estar preposicionado, tá? Então por isso que não é a letra A de amor. O verbo deve ficar no singular, sim, para concordar com a adoção e não com processos, tá ok? Letra B de Brasil. Afinal, 65% dos chamados formadores de opinião discutem comportamentos éticos socioambiental de empresas. O verbo discutir encontra-se no plural para concordar com chamados formadores de opinião, certo? Tanto faz. Diante de porcentagem, tanto faz. Ou o verbo concorda com a porcentagem, ou o verbo concorda com o especificador da porcentagem. Nesse caso, discutem, concordam com os chamados formadores. Mas também o verbo poderia estar concordando com 65%. Tanto faz. Diante de porcentagem, tanto faz. Eu posso dizer assim, ó, 1% dos alunos passou no concurso. Nesse caso, passou, concorda com 1%, que é singular. Ou eu posso dizer 1% dos alunos passaram na prova. Nesse caso, o verbo passaram no plural concorda com o especificador da porcentagem, que é alunos. Tanto faz. Agora, cabeção, fica esperto. Se a porcentagem vier acompanhado de um determinante, que é artigo, se a porcentagem vier com artigo, é obrigatória a concordância verbal com a porcentagem e não com o especificador da porcentagem. Tá claro isso? Se a porcentagem vier com determinante, que é o artigo, o verbo concordará obrigatoriamente com a porcentagem. Agora, se a porcentagem não vier acompanhada de artigo, tanto faz, a concordância verbal pode concordar com a porcentagem ou com o especificador da porcentagem. Tanto faz. Então a letra B está correto, já é o nosso gabarito. Letra C. Ainda afinal, 65% dos chamados formadores de opinião
discutem o comportamento ético socioambiental de empresas. Caso o número fosse 1%, note, eu dei um exemplo há pouco instante sobre isso, ó. Caso o número fosse 1%, o verbo discutir tenderia a ir para o singular, para concordar com a expressão numérica. Eu acabei de explicar que não, tanto faz. Ainda que fosse 1%, poderia ser 1% dos chamados formadores de opinião discute, que nesse caso iria concordar com 1%, ou 1% dos chamados formadores de opinião discutem, que nesse caso iria concordar com formadores de opinião, chamados formadores de opinião. Tanto faz, eu acabei de explicar na alternativa B de Brasil. Errado a C. Letra D de diamante. Na sentença, hoje, as mudanças vêm ocorrendo. O verbo vem, empregado no plural, também poderia ser escrito sem o acento circunflexo, não comprometendo a concordância da oração. Errado. Tu aprenderás que o verbo ver, o verbo vir, no singular, na primeira pessoa, ou na terceira pessoa do singular, ele é sem acento circunflexo. Ele vem sem o acento circunflexo, é singular. Agora, eles vêm, do verbo vir, é plural. Eles vêm com acento circunflexo, sinalizando que o sujeito está no plural. Então, quem é que vem ocorrendo hoje? As mudanças. As mudanças é o sujeito. O núcleo do sujeito é mudanças. Está no singular ou no plural? Plural. Então, nesse caso, a concordância verbal é obrigatória. Então, cuidado. O verbo vir no plural é vem. O verbo ter no plural é tem com acento circunflexo. Puxando o gancho, fica a dica do professor em relação à acentuação. Acento diferenciado. O verbo vem com acento circunflexo é plural. Eles vêm, do verbo vir. Agora, do verbo ver, de olhar, ele vê, que é o V e o E, mais o acento circunflexo, ou eles veem, né? Tem e não vai mais acento, né? Os hiatos, o e não recebe mais acento gráfico, ok? O não recebe mais acento gráfico. Foi abolido de acordo com o novo acordo ortográfico que entrou em vigor em 2009. Então, cuidado com essa brincadeira aí de acentos diferenciados em verbo. Tem o acento agudo, que é um traço para a direita, e o acento circunflexo, que é o chapeuzinho da vovó. Errado que se afirma na letra D de diamante. Letra E, ainda na sentença, hoje as mudanças vêm ocorrendo. Se substituíssemos vir por haver, como em hoje já haviam mudanças ocorrendo, o verbo deveria permanecer no plural para concordar com o sujeito mudanças. Errado. Ontem, em sala de aula, brinquei nas turmas de PM, carreiras militares, que o verbo haver, ele é um dos caras mais perigosos em prova de concurso público. Você tem que baixar a cabeça diante do verbo haver. Galera, o verbo haver, quando for igual a existir ou ocorrer ou acontecer, ele não tem sujeito. Ele é inexistente. O sujeito é inexistente para o verbo haver. Toda vez que o verbo haver for igual a existir ou ocorrer, semanticamente falando, então ele não terá sujeito. O sujeito é inexistente. O que acontece com o verbo que não tem sujeito, galera? Ele fica em que pessoa? Todo verbo que não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. Todo verbo que não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. Então ficaria assim, ó. Hoje as mudanças
já havia. Já havia. Terceira pessoa do singular. Por quê? O verbo haver aí, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele é impessoal. O sujeito é inexistente. É um verbo impessoal. Não tem pessoa, não tem sujeito. Um verbo que não tem sujeito, ele fica na terceira pessoa do singular. Erradíssimo. Muito cuidado com essa brincadeira do verbo haver. Outro detalhe importante. Se o verbo haver vier diante de uma locução verbal e ele for o verbo principal, ele também vai sufocar o verbo auxiliar. Ninguém varia. Ele vai sufocar o verbo auxiliar, ficando todos na terceira pessoa do singular. Agora, cabeção, se o verbo haver em uma locução verbal, se o verbo haver for o verbo auxiliar, se ele for o verbo auxiliar, agora sim tem sujeito. Toda vez que em uma locução verbal o verbo auxiliar for o verbo haver, tu terá sujeito. Então, nesse caso, quem é que será flexionado? Quem é que vai ser flexionado para concordar com o sujeito? É o verbo auxiliar ou o principal? Quem é que trabalha mais numa empresa? Quem é que tem que dar conta do serviço? Não é o auxiliar? Sim, então é o verbo auxiliar que terá de ser flexionado para concordar com o sujeito. Neste caso, quando o verbo auxiliar for o verbo haver, haverá sujeito para ele, ok? Então, muito cuidado com essa brincadeira com o verbo haver. Quando ele for igual a existir ou ocorrer, ele não terá sujeito. Agora, eu substituí, professor, o verbo haver por existir ou ocorrer e não fez sentido. Então, se não fez sentido, haverá sujeito para o verbo haver e não objeto direto. Quer um exemplo? Exemplo, então. Os bandidos haviam ordenado o fechamento do comércio. Quem é que haviam ordenado o fechamento dos comércios? Os bandidos. Sujeito. Agora troca aí. Haviam ordenado. Troca o verbo haver por existir ou ocorrer, vá. Os bandidos ocorriam ordenado? Faz sentido? Não. Os bandidos existiam ordenado. Faz sentido? Não. Então, quando o verbo haver não for igual a existir ou ocorrer, ele terá sujeito. Ok? Fica a dica do professor. Viu aí? Que brincadeira legal de prova? Brincadeira legal de prova em concursos públicos. Então, estude aí, concordância verbal, suas regras, suas exceções e suas particularidades, porque o IBFC adora cobrar isso em prova de concursos públicos. Fique esperto aí que a nova turma Português e Redação do Zero, às quartas-feiras e aos domingos, inicia-se no dia 18. Isso mesmo, iria iniciar dia 11, mas adiei para o dia 18 desse mês de maio, hein? A nova turma Português e Redação do Zero. Vou brincar com teoria de português, com teoria de redação, oficina de redação, fora os temas que você irá fazer em casa. Aos domingos pela manhã, resolução de questões, bateria de resoluções de questões na pegada das bancas para carreiras militares também, tá? Então fique esperto aí, chama o professor no privado que ainda tem algumas vagas ainda para você não ficar de fora, para ficar afiado nesse assunto, nessa coisa, quando o assunto é língua portuguesa e redação na sua prova de concursos públicos, ok? O edital tá aí, o governo acabou de anunciar que vai autorizar a abertura de mais de 2.000 vagas para o próximo concurso de PMBA. Então você não pode de jeito nenhum ficar de fora. Então a hora é agora. Vamos juntos, vamos com capricho, ok? Fui!